Olá, eu sou o Paulo Rico do Tecnoblog e este aqui é o Zenfone Zoom. O Zenfone Zoom é o smartphone top de linha da ASUS, é o smartphone mais caro da empresa, ele tem foco em fotografia e, como o próprio nome diz, o principal diferencial do Zenfone Zoom é uma câmera com zoom ótico de 3 vezes, mantendo o design relativamente fino e bem acabado. Tudo isso num hardware cheio de números grandes que eu vou contar daqui a pouco. Inclusive, os números grandes estão no preço. Ele custa entre 2.700 a 3.300, dependendo da capacidade de armazenamento, que vai de 64 a 128 GB, que é bem acima da faixa de preço que a ASUS costuma trabalhar, geralmente ali nos aparelhos básicos e intermediários mais ou menos premium, como foi o caso do Zenfone 2 a R$ 1.500. Vale a pena? Eu usei o Zenfone Zoom nas últimas semanas e conto tudo aqui nos próximos minutos. Vem comigo! O Zenfone Zoom tem um design bem acabado, com uma traseira de couro e bordas metálicas. No caso do acabamento branco, ele tem umas bordas metálicas com um tom meio champanhe, bem interessante e bem diferente do que a gente estava acostumado nos outros smartphones da ASUS. Todo o design do Zenfone Zoom ele é pensado para fotografia. Então tem o botão de duas fases para tirar a foto, né? Uma para focar e outra para capturar a imagem. Do ladinho tem um botão circular para filmar, então tem um botão dedicado só para vídeo. Os botões de volume têm as inscrições T de tele e W de wide para você dar o zoom. E além disso, dentro da caixa vem um cordão de pulso, que é bem comum nas câmeras compactas. No caso do Zenfone Zoom ele já vem na caixa, então você já fotografa com mais segurança desde o primeiro dia. Por dentro, o Zenfone Zoom é bem parecido com o Zenfone 2, ele tem o mesmo processador Atom, no caso desse modelo de 128 GB é o Z3590 do Zenfone 2 Deluxe, ele tem 4 GB de RAM e tem uma PowerVR G6430, que é a mesma GPU do iPhone 5S, ou seja, é um hardware bom. Mas se você for comparar com os tops mais recentes de outras fabricantes na mesma faixa de preço, não é lá o que a gente tem de melhor no mercado, né? Ele tem uma GPU desatualizada, o processador não é tão competitivo, principalmente para um smartphone focado em câmera, eu vou detalhar isso mais à frente, mas é um hardware decente que oferece um bom desempenho. Mas algumas coisas são diferentes do Zenfone 2. Então a tela tem o mesmo tamanho, de 5,5 polegadas, tem a mesma resolução de 1920 por 1080 pixels, mas a proteção é Gorilla Glass 4 e ela está mais brilhante. Além disso, ele é Single SIM 4G, e uma coisa que infelizmente não mudou foi o software, que continua sendo o Android 5.0 Lollipop, ou seja, nós temos um sistema operacional de 2014 no smartphone de 2016. E os aplicativos que a ASUS embute no Android continuam ali, então tem 2 antivírus, um otimizador, o aplicativo do Kindle, mais um otimizador, uma régua laser, que só suporta 50 cm, um aplicativo para o Zen Flash, que é um flash de Xenon, é um acessório comprado à parte, o Zoom vem com flash LED. Vem o Zen Circle, que é uma rede social de fotos que imita o Instagram, mas não tem as mesmas pessoas que você seguiria no Instagram, enfim. Então a sensação de usar o Zenfone Zoom é a mesma de usar um Samsung de 2013 ou um Motorola de 2011, é bem ruim assim. Ele vem inchando desde o Zenfone 5, que foi o primeiro Zenfone no Brasil, e chegou a esse ponto no Zenfone 2 e no Zenfone Zoom. Então agora acho que é hora de voltar um pouquinho e repensar isso aí. Mas vamos falar de câmera, que é o principal ponto do Zenfone Zoom. Primeiro em números, ele tem um sensor de 13 megapixels da Panasonic e um conjunto de lentes de 10 elementos da Hoya. Eles são mais conhecidos em lentes de óculos, né? Mas eles também atuam no mercado de câmeras. Atrás desse círculo da câmera do Zenfone Zoom, as lentes se movimentam internamente, então não ficam pulando para fora, para dar o zoom ótico de até 3 vezes. E o sensor ele não fica embaixo das lentes, ele fica meio que do lado, né? Embaixo do círculo mesmo. E tem uns prismas para refletir a luz e levar as imagens até ele. Esse zoom de 3 vezes não é a solução mais perfeita do mundo para tirar fotos de pássaros ou a lua, mas ele abre algumas possibilidades. Então você consegue tirar uma foto em macro, toda lente tem uma distância mínima de foco, né? E quando você dá um zoom ótico, você meio que burla essa limitação de uma lente. Para tirar fotos de objetos mais distantes, é claro que você tende a ter um resultado melhor com um zoom ótico do que com um zoom digital, que é simplesmente esticar uma imagem e recortar. E dá para combinar os dois, então você tira uma foto com um zoom ótico de 3 vezes, recorta a imagem e pronto, teoricamente a imagem sai melhor. Só que a câmera do Zenfone Zoom é um pouco decepcionante na prática. Se essa câmera tivesse no Zenfone 2, que é um smartphone de R$ 1.500, ok, ótimo, é uma câmera bastante razoável por intermediário. No caso do Zenfone Zoom, ele fica bem abaixo do que a gente está
acostumado num Galaxy S6 ou no iPhone 6 Plus, ambos ali na faixa dos R$2.000 a R$3.000. Em condições de boa iluminação, assim como acontece com as câmeras de celulares baratinhos, as fotos saem boas. Às vezes ele exagera um pouco na saturação, fica um negócio meio artificial, mas acredito que para a maioria das pessoas isso não é exatamente um problema. Mas em ambientes internos ou em cenários noturnos, o Zenfone Zoom sofre bastante. O ruído aumenta consideravelmente, a definição se perde por causa do pós-processamento. O maior problema do Zenfone Zoom é que o software da câmera ele é muito limitado. Ele é muito dependente de ações manuais do usuário. Você tem que tocar para ativar o HDR, você tem que tocar para ativar o modo noturno, então é um software bebê, ele não faz nada sozinho. Tanto é que no modo automático é bem difícil conseguir uma boa foto, coisas que os tops da Samsung e os iPhones fazem muito bem. Câmera de smartphone é para sacar do bolso, abrir a câmera e tirar foto, e não para ficar mexendo em controles manuais. Então o Zenfone Zoom permite que você altere o ISO, a velocidade do obturador, o balanço de branco, mas isso deveria servir para melhorar as fotos, como era o caso do Lumia 1020, que também tinha esses controles. Não é para consertar as limitações de uma câmera, né? Além disso, o Atom Z3590 não suporta gravação em 4K. Ele suporta, teoricamente, codificação em 1080p a 60 frames por segundo, mas essa opção não está habilitada no software da ASUS, então na prática você está limitado a Full HD a 30 fps. Além disso, o Atom parece um pouco limitado na questão da câmera, porque ele é um pouco lento para processar as imagens. Por exemplo, não tem nem HDR automático no software da ASUS, você tem que ativar manualmente. Quando você tira uma foto, ele demora alguns 2 ou 3 segundos para processar a foto, e quando você toca para mostrar a foto, ele ainda dá um lag para mostrar a foto em resolução total, enfim. Enfim, não é uma câmera que bate de frente com os melhores smartphones do mercado. Vale a pena? Olha, é difícil recomendar o Zenfone Zoom como uma boa opção de compra. Ele tem dois apelos principais, né? O primeiro é o desempenho. A ASUS foca bastante nesse ponto, em ser premium, em ter 4 GB de RAM, Dual Channel, em ter processador Intel. Só que se você for pensar por esse ponto, é melhor comprar um Galaxy S6 ou mesmo um Galaxy S7, que está chegando no preço do Zenfone Zoom, ou um iPhone mais recente que tem uma GPU melhor, pensando aí para jogos. O segundo apelo, claro, é o da câmera, mas a câmera do Zenfone Zoom ainda precisa de melhorias para competir com as melhores do mercado. Nesse ponto ainda seria melhor comprar um S6, um iPhone 6 Plus ou um Moto X Style, que trazem resultados melhores de fotografia. O Zenfone Zoom é uma boa jogada da ASUS, eu diria que eles fizeram um bom trabalho de pioneirismo. Essa lente que não compromete o design pode estar muito bem no smartphone, entre aspas, normal da empresa no futuro, como um Zenfone 3 ou um Zenfone 4, e seria um diferencial bem bacana. Mas ele ainda não compete de igual para igual com os melhores, que é o que a ASUS está tentando fazer. Claro que o Zenfone Zoom é uma aposta da ASUS, essa lente encarece o produto, né, porque tem todo o custo de projeto, e deixa ele menos competitivo. Mas ele pode ficar muito bom numa geração futura. Por enquanto, ainda não dá para indicar o Zenfone Zoom como uma boa opção de topo de linha. Se você gostou, dê o seu joinha aqui embaixo e se inscreva no canal para acompanhar novos vídeos. Todos os detalhes você confere no review completo do Tecnoblog. Até a próxima, tchau, tchau.